Estela Isaías, Aurora Hofmeister, 2 anos, Marildo Santin Fracari, Vitalino Bossi, Marcelo e familiares, pelas almas, João Antônio Rigg, Hilda Foleto Moro, José Rigg, Irene Pereira, Leônida Portela Feltrin, Roberto Portela, Bruno Luiz Paduim, 3 meses, Paulo Newton Lauslager, Ana Aurelina Portela, falecidos das famílias Carnelosso, Bertagnoli, Lauslager, Viegas, André Luiz Dias Vargas, Cledir Silveira Vargas, Enobar Ambrós, 1 ano, Neuza Ambrós, falecidos das famílias Ambrós Bolzon da Rosa, Carlos de Souza da Rosa, Domingo Garcia Flores, Anastácia Bolzon. Irmãos e irmãs, esse nosso encontro de sábado com o Senhor nos faz experimentar de modo todo especial seu amor por nós. Estando aqui reunidos na sua casa, o Senhor nos oferece o alimento de sua palavra e de seu corpo e sangue, para sairmos daqui mais dispostos, para dar testemunho de nossa fé na vitória de Cristo sobre tudo aquilo que nos mantém escravos do pecado e da morte. Intensifiquemos nossas orações pelo sínodo dos bispos, para que dê frutos para toda a igreja. Neste mês, comemoramos o mês da Bíblia. Vamos receber de pé o celebrante e a entrada triunfante da palavra de Deus. Cantemos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ela é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Canto de entrada, número 493. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração, céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai
Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Senhor Deus de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Canto do Glória, número 36. Glória a Deus que por amor a sua imagem nos criou. Glória ao Pai eternamente, e a vida nos chamou. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Cristo, imagem viva, luz de nossos corações. Sua vida nos revela verdadeira vocação. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor é testemunha de sua fidelidade por nós. Busquemos na escuta de sua palavra a sabedoria que orienta a nossa vida. Escutemos. Tem ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu a 70 anciões. Assim repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda.
e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu avisar Moisés que Elade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles calem. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o Espírito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Todos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Em vosso servo instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas? Perdoai as que não vejo. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós,
e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho de pé, cantando. Número 114. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo nos ama, Jesus Cristo nos salva, Jesus Cristo vive, e Ele vive no meio de nós. Ele vive neste sábado, neste horário, neste pôr do sol, aqui em Santa Maria. E Ele vive e nos ensina, porque Ele nos ama, porque Ele nos salva, e por isso Ele nos ensina. E alguns ensinamentos de Jesus Cristo estão registrados, todos eles, é evidente, na Sagrada Escritura, na Bíblia, venerada e amada por nós de uma maneira muito significativa neste mês de setembro. Porém, um dos livros nos quais estamos acompanhando todos os domingos, que estão os registros, os ensinamentos de Jesus, é o Evangelho de São Marcos.
O Evangelho de São Marcos tem propriamente duas perguntas decisivas, que são: quem é Jesus Cristo e como me torno discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos andar um pouquinho, até eu convido vocês de alguma maneira para tentar imaginar a Terra Santa. Vamos fazer um pouquinho de viagem pela Terra Santa. E chegamos em Betsaida. E neste local, Betsaida é próximo do mar da Galileia. E aonde propriamente se deu toda a atividade pública de Jesus Cristo. Propriamente, somente, praticamente a morte de Jesus Cristo e alguns momentos anteriores, e alguma que outra viagem que Jesus fez para Jerusalém, que era a grande capital importante de Israel. Mas propriamente a maior parte do tempo das palavras e dos gestos de Jesus se dão na Galileia. Gente simples, gente humilde, gente pequena, ao lado especialmente deste chamado Mar da Galileia, lindíssimo. Então, Betsaida é um desses locais, que se diz até que era um local dos pescadores, e ali tem um fato, que Jesus vai curar um cego. E ele, no final dessa cura, ele diz assim, não entres no povoado. Betsaida, Cafarnaum, são cidades onde Jesus realizou muitos prodígios, mas assim como lá em Santo Antônio, em alguns lugares, são cidades que propriamente não se converteram. Viveram um pouco naquilo que diz ali a segunda leitura: ai de vós ricos, ai de vós Cafarnaum, ai de vós Betsaida, ai de vós Tiro e Sidônia, se vós tivesses se convertido, mas vocês como não fizeram. E é interessante porque essas cidades, na história da humanidade, elas hoje apenas são, digamos assim, sítios arqueológicos. Toda a fama da cidade delas desapareceu. Toda a fama, eu tentando situar um pouquinho, há algum tempo atrás a gente via a televisão como algo que nos favorecia e nos prejudicava. Hoje podemos dizer assim o celular como algo que facilita muitas coisas e prejudica as outras tantas. Um pouco isso em relação à cidade também. Tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então aí está o nosso processo constante de discernimento e de viver realmente as qualidades e as realidades, boas que podemos trabalhar em torno daquilo que neste tempo peregrino que somos nos é dado vivenciarmos. Então, Jesus diz, não entre mais no povoado. Nessa perspectiva, não entre mais no celular, não entre mais na televisão, nesta perspectiva de que ali é um centro de poder que não está cuidando da vida. Então, nessa perspectiva, porque senão tu vai se tornar novamente cego. E Jesus lhe trouxe a saúde dos olhos, e agora ele passa a ser discípulo missionário de Jesus Cristo, que é alguém que tem uma realidade diferente daquele entendimento que normalmente as pessoas que esperavam a Jesus tinham. E aí acontece um fato, que Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? E diante daquela resposta de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele então passa a comungar com Jesus. Porém, logo depois nós vamos ver que também, entre essas questões de coisas boas e coisas ruins, ele reconhece a novidade da boa nova de Jesus, mas também ele ainda se deixa levar pelas coisas antigas e não aceita o primeiro anúncio de Jesus, que a doação de sua vida passa necessariamente para a cruz. Mas como? Eu esperava alguém que fosse guerreiro, alguém que tivesse sucesso, alguém que tivesse milhões de dinheiro, e vai para trás. Disse isso para o primeiro Papa da Igreja: tu não pensas as coisas de Deus. Então vejam novamente o discernimento, a aprendizagem. Jesus, porque ama Pedro, ele é muito rígido com Pedro. E Pedro, depois de convertido, vai confirmar na fé os seus irmãos. Na sequência, nós vemos que alguns outros gestos de bondade de Jesus que vai acontecendo naquela região, de curas, E aí acontece um segundo anúncio.
Sempre atravessando a Galileia com os seus discípulos, Jesus diz novamente: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Então, a segunda vez que Jesus ensina. Mas eles não compreendiam o que ele lhes dizia e tinham medo de perguntar. Como é que eles vão compreender que Jesus vai ser, humanamente falando, um fracassado? Isso não entra nas minhas ideias. Chegando em Cafarnaum, entrando em casa, Jesus perguntou-lhe: que discutis pelo caminho? Porque no caminho a discussão deles era: quem é que vai mandar? Quem é que vai ser o chefe? Quem é que vai ter mais poder? Quem é que vai ter mais economia? Quem é que vai ser o tal? E Jesus diz: olha, o que vocês estavam discutindo? Porque eles sabiam que tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se. Sentar-se é uma palavra que aparece muitas vezes na Sagrada Escritura. Jesus senta muitas vezes e é sinal da autoridade de quem ensina estar sentado na cátedra. Só que a cátedra de Jesus não é do Templo de Jerusalém, mas é da montanha da Galileia, da gente simples, gente humilde, gente pequena. E aí ele fala uma palavra assim para ensinar a sua comunidade de discípulos missionários, que se transformariam em apóstolos. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, estará acolhendo a mim mesmo. Como é lindo a gente poder preparar hoje à tarde um grupo bem simples de pessoas para receberem o sacramento do batismo, o acolhimento que a igreja dá para uma criança que vai receber o batismo. Essa palavra acolhimento também me tocou o coração hoje de manhã quando recebemos o vídeo. Eu compartilhei com alguns grupos, não é? O grupo ia falar muito essa palavra, que a nossa escola, no nosso carisma de São Vicente Pallotti, aqui do patronato, quer ser um lugar de acolhimento. Sexta-feira também aconteceu as atividades de 11 anos do Centro do Centro Social de Vicente Pallotti. Então, a ação social, as pastorais, todos os gestos de acolhimento, de levar aquela cesta básica, de preparar aquele risoto para a comunidade, todos aqueles pequenos gestos, são esses que valem ouro diante de Deus. São esses pequenos gestos de acolhimento. Quando você oferece o teu dom, o teu serviço, a tua economia, até mesmo, por que não dizer, o teu mando, o teu exercício de autoridade, mas sempre na perspectiva que a pessoa que se percebeu beneficiada, ela percebeu que ela não se tornou menor pelo benefício que você fez para com ela, mas ela se percebeu profundamente acolhida no teu gesto de bondade que é oferecido. Esse sim está aprendendo quem é Jesus Cristo e como se tornar discípulos missionários de Jesus Cristo. E aí vem o texto de hoje, o evangelho que nós escutamos hoje. Que assim como lá na primeira leitura, outras pessoas que não eram do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa pastoral, do nosso serviço, também estavam realizando coisas boas. E Jesus diz que quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Quem não é contra nós está a nosso favor. Deus está presente em todo e qualquer gesto de amor. Muitas vezes, não estando no nosso grupo, na nossa religião, na nossa igreja, estão fazendo gestos de bondades enormes, e Deus está aí presente. Muitas vezes, infelizmente, a gente precisa dizer, seja católico ou outras igrejas, que estão com outros interesses, e a gente estão aí os escândalos, muitas vezes a todo momento, milionários e outras situações, que a gente percebe. E aí vamos falar um pouquinho sobre as três realidades, que aqui também é questão, como a gente falava antes para vocês, a cidade, coisas boas e ruins, a televisão, coisas boas e ruins, o celular, coisas boas e ruins, o olho, a mão e o pé, a mesma coisa. A mão, ela pode ser o símbolo de querer possuir todas as coisas. O dinheiro pode ser, e normalmente é, o principal inimigo de uma pastoral do dízimo.
Quando a gente quer fazer festas e arrecadar dízimo porque precisamos ter dinheiro. Errado, equivocado. Não é esse o caminho. O caminho é a partilha, é a generosidade, é a mão. Então agora a mão numa perspectiva. Então corta tudo aquilo que é negativo no sentido de consumir. Porque eu tenho que ter o carro do ano, porque eu tenho que ter o celular do ano, porque eu tenho que ter a televisão do ano. Corta esse consumismo exagerado e sirva com a tua mão, com a tua partilha, com a tua generosidade, com os teus bens, com a tua riqueza. Sirva para construir esta. Aí sim você se para amar, fazer os bem às pessoas. Aí sim você vai se tornando discípulo missionário de Jesus Cristo. Porque vejam, Jesus está daqui a pouquinho passando por Jericó. Nós estamos fazendo a viagem lá pela Terra Santa e vai subir para Jerusalém. E quem sobe a montanha, aonde ele vai doar a própria vida, será crucificado. É preciso ir se despreendendo. O despreendimento, ele não pode carregar muitas coisas consigo. Mas querer acumular as coisas, o discípulo missionário vai aprendendo a se despreender. Aí sim a pastoral do dízimo tem o significado de partilha. Aí sim aquele risoto bem saboroso tem todo o seu sabor e ainda maior, porque é feito na partilha, na alegria, na doação, na generosidade de uma comunidade que percebe que está oferecendo o melhor de si para seguir cuidando bem desta casa comum, dessa casa onde a gente reza, celebra, louva a Deus. A mesma coisa em relação aos pés. Os pés, ele é maravilhoso, porque ele nos ajuda a caminhar. O exercício de autoridade, quando bem realizado, ele nos faz caminhar, nos faz conhecer novos lugares, novas pessoas, amar mais intensamente, viver a vida como um dom de gratidão de Deus. Agora, quando o pé é usado para pisar nos outros, corta-o. Corta tudo aquilo que for exercício de mando, simplesmente por mandar, por subjugar os outros, por oprimir os outros, por não pagar o salário dos outros que clamam a Deus, como diz a segunda leitura. Quando você vai pisar os outros com a tua inteligência, com a tua sabedoria, com as tuas habilidades, quando você tira proveito desses dons para fazer mal aos outros, corta-o enquanto é tempo. Porque isso vai estragar a tua vida. Isso será escândalo para ti e para os outros. Aproveita esse momento que lhe é dado para aprender a caminhar com os teus pés de um jeito sereno, para exercer a tua autoridade de um jeito leve, com leveza. Claro, algumas vezes até pode ser um pouco assim, em algumas situações assim um pouco mais forte, mas nunca para oprimir, para maltratar, para tirar a dignidade dos que lhe são próximos, sempre para educar. Cresça então nessa perspectiva. E o olho que pode ser também aquela realidade tão linda, e que é aquela realidade tão linda, quando aquele jovem olha para aquela jovem e acontece aquele encantamento através dos olhares, e através de um amadurecimento, chega o dia que talvez com a graça de Deus vão estar diante do altar, celebrar o santo sacramento do matrimônio, vão viver aquela vida bonita, claro, com dificuldades, com renúncias, com um crescimento constante na sua vida, mas vão viver um para o outro. Então que lindo o olhar, simples, bonito, que realmente aquilo que Deus lhe concede para ti é teu, mas não aquele olhar de ganância, que quer cortar todas as árvores da Amazônia, porque tem a ganância de tem que ter todos os ouros, todos os minérios, ou então também nas relações da sexualidade, da afetividade, que quer ter a ganância de todas as situações, de todos os prazeres. Corta, enquanto é tempo, este olhar ganancioso, para com as outras situações, e vive realmente aquele olhar simples, aquele olhar, que o teu olhar, que o meu olhar seja o olhar do próprio Cristo, que vê assim a preciosidade da vida e siga o caminho para Jerusalém.
A nossa homilia já vai longe. Vamos deixar o terceiro anúncio e mais algumas situações da viagem de Jesus a caminho de Jerusalém para os próximos domingos. E agora eu vos convido então que possamos ficar de pé. E ao professarmos a nossa fé, no íntimo de nosso coração nos perguntemos de novo: quem é verdadeiramente Jesus Cristo? E como posso me tornar discípulo missionário, verdadeiramente discípulo autêntico de nosso Senhor Jesus Cristo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus, Pai de todos, que acolha nossas humildes preces e nos torne dignos de suas bênçãos. Após cada prece, nós vamos responder: pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pela Igreja e seus servidores, para que se empenhem no diálogo ecumênico e interreligioso e reconheçam a voz de Deus que age no mundo inteiro, rezemos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pelas autoridades do nosso país, para que zelem pela honestidade e pelo bem comum e favoreçam uma melhor distribuição da riqueza, sem deixar ninguém de lado, rezemos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pelos anunciadores da palavra de Deus, para que dela sejam fiéis intérpretes e evitem uma leitura fundamentalista que vá contra o espírito da mensagem de Cristo, rezemos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pelos trabalhadores, para que sejam recompensados com justo salário, tenham seu ofício e experiência valorizados e desempenham com integridade suas funções, rezemos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Por todos nós e nossa comunidade, para que nos esforcemos para sintonizar nossa caminhada com a verdade e a vida que emana da palavra de Deus, contida na Bíblia, rezemos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Acolhei em vosso reino, Senhor, de amor e paz, os nossos falecidos, falecidos das nossas famílias e da nossa comunidade, rezemos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Ó Pai, que em Jesus, que é a nossa verdadeira recompensa, estar em comunhão com Ele, nos fizestes conhecer vosso plano de salvação. Acolhei as preces que vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos nossas oferendas, nossos pedidos, nossas alegrias, nossas tristezas. Apresentemos tudo ao Pai nas oferendas. Canto número 150. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de unidade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também.
Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, a vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. A Leomar, arcebispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos, São Vicente Palote e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, recordamos especialmente 7º dia, Denedi Maria Saurim de Lima. Também recordamos 3 meses de Bruno Luiz Paduim e todas as demais intenções que foram lidas no início da celebração. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Com seu poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto de comunhão 237. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 e por não ter muito pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar o seu pão, e por não dar o seu vinho, vi quem dizia ser crente e perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão. Nisto conhecemos o amor de Deus. Jesus deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero sentar. Normalmente eu não dou avisos, mas hoje eu vou quebrar um pouquinho essa questão.
mas também se alguém mais queira fazer alguma comunicação, eu sempre vejo isso como algo muito precioso, tá? Se tiver algo mais, a palavra fica com vocês. Só antes, me permita então dizer assim, que com a graça de Deus, né, nós recebemos um oferecimento para nossa paróquia, nossa comunidade, de um momento de maior conhecimento e amor para com a palavra de Deus. Então a gente já teve um primeiro encontro, no qual estivemos 10 pessoas reunidas, e quem nos ministrou o encontro, então, quem nos ofereceu essa oportunidade, são seminaristas, teólogos palotinos que estudam aqui na FAPAS. Vieram 4 do primeiro encontro, né, que nos ministraram para nós especialmente a carta aos Gálatas. Mas é um projeto que tudo leva a crer que poderá ter muitos encontros, e agora nós teremos o segundo encontro. Então dessa vez a gente quer ampliar um pouquinho mais o convite. Inclusive a gente também um dos motivos pelos quais a gente não convidou muito na primeira vez é um pouco porque ainda estamos na pandemia. Mas a gente quer ampliar um pouquinho mais o convite aqui na igreja. Digamos que se pudesse 40, 50 pessoas, né, normalmente, né, não há problema, né? Então a gente convida, né, venha com a sua máscara, aqui tem álcool e gel, a gente faz aqui os distanciamentos. Então o local é aqui mesmo na igreja matriz. Então na próxima quinta-feira, às 6:30 da tarde, sinta-se convidado para vir conhecer mais a palavra de Deus. Algo mais? É isto? Então, concluamos, ficamos novamente de pé com aquela que guardou esta palavra, que gerou e alimentou esta palavra, a palavra de vida, que é o seu próprio Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, o homem da palavra de Deus, abençoe-vos o Senhor, nosso querido Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Mães que intercedem a Deus com a Virgem Maria, pedem a nosso Senhor de noite e de dia. Mães que rogam a Deus pedindo com fé que acompanhe seu filho e filha aonde estiver. Mães que intercedem a Deus nas horas amargas, são consolo e amparo nas horas indesejadas. Mães que pedem a Deus em oração pela sua família reunida num só coração. Mães amigas da Virgem Imaculada, mães amigas da Virgem de Nazaré,